Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal A Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre a influência da internet na vida dos jovens. E eu quero convidar você a assistir este vídeo. Vamos estar abordando basicamente três áreas onde a internet pode estar influenciando ou influencia efetivamente a vida dos jovens. Quais sejam essas áreas? Vamos estar falando sobre a questão dos relacionamentos, vamos estar falando a questão da vida profissional e também a vida acadêmica ou a parte ou a área dos estudos e por último a questão espiritual. Mas antes eu gostaria de pedir encarecidamente a você que já tem assistido, que já tem visto os vídeos, que você não esqueça de mandar aquele like, para nós, tão importante que nós precisamos para dar indicação de que estamos no caminho certo para o YouTube, e também naquilo que nós estamos nos propondo a fazer através do canal. Também peço a você que talvez esteja chegando aí pela primeira vez, que se você se interessar por esses assuntos, relacionados ao que a Bíblia diz, para que você então se inscreva no canal. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você poder estar recebendo novos vídeos que nós postamos semanalmente. Como a internet ela é utilizada nos relacionamentos? Então, algumas questões que a gente pode estar abordando aí seria: as mídias sociais fazem parte da vida mesmo hoje das pessoas, de todas as idades, e o número de amigos, que nós temos nessas redes, são formas que nós temos de interagir com as pessoas e muitas das vezes a gente procura medir o nosso nível de relacionamento pelo número de amigos que nós temos, seja Facebook, Instagram ou outras mídias sociais, Twitter, entre outras, Então, nós podemos ver essa questão, que muitas das vezes é uma preocupação tremenda, dos jovens de hoje com relação a essa questão do número de amigos. As pessoas hoje estão conectadas, que pode gerar uma certa superficialidade nos relacionamentos que a pessoa tem, Por exemplo, nós hoje, via mídia social, por exemplo, tem um aplicativo que olha de onde você está inscrito, que ele fala, hoje fulano de tal faz aniversário. Será que a gente teria marcado na nossa agenda? Será que nós ligaríamos para a pessoa para desejar feliz aniversário, para dizer, olha, Deus te abençoe, etc e tal? Ou fica muito mais fácil ali você simplesmente falar parabéns, felicidades, tal? Não que isso seja ruim, Pelo menos mas começa como um aplicativo, como uma ajuda, para você não esquecer do aniversário daquele seu amigo. Mas o que você vai fazer é o que muitas pessoas vão fazer. Talvez algo de diferente seria você ligar, se fosse realmente alguém que fosse significativo para você, você ligaria para a pessoa, você falaria com ela, faria uma chamada de voz, de vídeo, melhor dizendo, e falaria com ela, enfim. Então, mais um problema que nós temos aí nessa questão dos relacionamentos via mídias sociais, que é algo descrito aí pelos psicólogos como FOMO, F-O-M-O, vou colocar aqui na tela, Fear of Missing Out. O que é esse Fear of Missing Out? É um medo que as pessoas têm de estarem ficando para trás em relação a outras pessoas. Então começa a se gerar meio que uma competição, Quem tira a foto mais escabrosa, quem tira a foto mais bonita, quem tira a foto nos lugares mais exóticos, mais diferentes. Então a pessoa começa, às vezes por ela não conseguir acompanhar o ritmo da outra pessoa, do seu colega, amigo ou aquele quem ela admira, ela vai fazer o que? Ela começa a mirar naquilo e começa a ficar acompanhando a pessoa, torcendo para que tudo dê errado, Então, esse medo é da pessoa perder aí a sua rede de influências, ficar para trás. Então, isso gera uma série de problemas. A pessoa fica, Fear of Missing Out nada mais do que um nome diferente aí que arrumaram para inveja, que na Bíblia é simplesmente tratado como pecado, ok? Então, outro problema que você pode enfrentar são os haters, porque hoje na internet, dentro das mídias sociais, dentro do mundo virtual,
As pessoas são juiz, júri e executor, então você tem lá os haters. De repente você vai se posicionar em relação a alguma coisa, vai falar alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que a maioria entende como certo, e aí você vai ser cancelado, as pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão detonar você, vão te perseguir. Então é o que pode acontecer, né? Inclusive até a pessoa, pelo fear of missing out, né? Esse FOMO, a pessoa pode se tornar um hater, começar a perseguir aquele que ele admirava, né? E por fim, os cancelamentos que vão vir em virtude disso. As pessoas começam a cancelar, né? Como a gente deve ter visto vários casos, né, recentes de pessoas que porque postou uma foto inadequada, falou alguma coisa que não era cabível ali, ela foi execrada, foi perseguida, foi massacrada. Às vezes a pessoa se posicionou politicamente, às vezes a pessoa se posicionou em relação à sua sexualidade, às vezes a pessoa se posicionou em relação a quaisquer outros assuntos, inclusive em relação à sua religião, e por conta disso é perseguida, cancelada e tal. Então esses são alguns problemas apontados aí em relação aos relacionamentos. No segundo ponto, falando em relação a trabalho e estudo. O que nós temos hoje em relação à internet? Podemos dizer que é um caminho sem volta. Podemos dizer que é um caminho que não tem mais retorno. Hoje a internet, o ensino à distância, o home office, ele veio para ficar, né? Então as pessoas hoje estão muito mais conectadas, né? Ao passo que você tem, nós estamos, né, dentro da chamada era da informação, era do conhecimento, onde antigamente nós usávamos uma enciclopédia, aquela coleção da Barça, acho que ninguém deve saber mais o que é Barça, né? Hoje não, as pessoas vão em sites, vão no Google, né, que é um dos mais conhecidos, vão procurar informações, porque está tudo transportado, tudo colocado, tudo inserido dentro da internet. Então a quantidade de conhecimento e de informações que nós temos lá é absurda, né? Então esse ponto é muito importante. Essa questão do caminho sem volta é a evolução tecnológica. A questão do home office, como eu disse, né? Muitas pessoas hoje trabalham em casa, inclusive até por efeito da pandemia. O home office acabou se tornando realidade para muitas empresas, para muitos empresários, para muitos microempreendedores. As pessoas começaram a trabalhar de casa, perceberam a vantagem, em alguns casos as empresas perceberam a redução de custos, riscos inclusive da pessoa sofrer um acidente de trajeto, por exemplo. Então, N vantagens as pessoas tinham com relação a isso. O modelo semipresencial seria um híbrido, né? As pessoas às vezes tendo que ir uma vez ou outra, isso tanto no estudo quanto na questão do trabalho. Às vezes a pessoa vai para uma reunião, às vezes tem que estar presencialmente em algum lugar para debater uma coisa que precisa ser vista com mais detalhes, ou mesmo para acertar alguma outra pendência, né? Mas fora disso, as pessoas hoje têm essa facilidade, né, por conta da tecnologia do home office. A pessoa trabalha com notebook, com smartphone, com tablet, né? A pessoa trabalha com acesso remoto, né? Então, outra questão, obviamente, tem pessoas que vivem disso, como os influencers, como os youtubers. Bem, eu estou sendo um deles aqui, né? Tá. Por último, né, e não menos importante, obviamente deixei por último porque é a parte mais importante, a questão espiritual. Afinal de contas, o nome do canal, a Bíblia diz, Fernando Campos, a gente pode abordar algumas questões aí que eu queria ver com vocês. Ou seja, com o advento da pandemia, as igrejas também foram afetadas, ou a questão espiritual também foi afetada. Nós tivemos algumas mudanças significativas durante esse período de pandemia, 2020, 2021, né, até pouco tempo. Nós tivemos a questão de templos que foram fechados, ou por um tempo, né, as pessoas ficaram impedidas de se reunirem, né, as pessoas ficaram com medo também de se reunirem, obviamente, se contaminarem, pegarem, né, alguma coisa, alguma doença. Isso gerou, né, uma migração, né, por causa dos templos fechados, ou alguns abertos com capacidade reduzida. Nós tivemos a migração dos trabalhos, que eram templos religiosos, para o home office também. Ou seja,
você fazia um culto online, né? As pessoas se conectavam, as pessoas entravam através das ferramentas que nós temos hoje para reuniões, tal como o Google Meet, Messenger, o Zoom, né, que é um aplicativo também, e as pessoas se reuniam e através dessas reuniões faziam as suas práticas, né, religiosas, cantavam louvor, liam a palavra, oravam uns pelos outros e assim sucessivamente. Porém, perderam essa questão da comunhão, de estarem reunidas fisicamente no mesmo lugar, né? Também tivemos a questão dos cultos que passaram transmitidos via YouTube, via Facebook. Muitas igrejas, nesse período, que até então não tinham nenhum contato com isso, não utilizavam dessas ferramentas, não utilizavam desses instrumentos, passaram a utilizá-los em larga escala, né? Então houve uma mudança. Foram formas encontradas para tentar preencher essa lacuna, essa falta que as pessoas têm de estarem reunidas, né? Um ponto positivo, obviamente, que foi a divulgação da palavra. Você tinha aí uma oferta muito maior da palavra sendo pregada, da palavra de Deus sendo ensinada, disseminada, o nome de Jesus sendo exaltado, e também o aspecto negativo, óbvio, né? Que muitas pessoas acabaram esfriando na fé, acabaram orando menos, acabaram lendo menos a Bíblia, acabaram buscando menos a presença de Deus, e isso também trouxe um aspecto negativo. O conceito também de culto individual versus o culto público, né? É certo que Deus ele recebe o culto individual de cada pessoa, óbvio, mas também é certo que Deus gosta de quando as pessoas se reúnem em nome dele, se reúnem na presença dele, buscam a presença dele juntos, uns dos outros, né? Esse é o conceito de corpo, né? Então isso acabou meio que se perdendo por conta dos efeitos, né? Pandemia, né? Que todos nós acabamos enfrentando eles em maior ou menor grau, né? Aí vem as perguntas: o que fazer? A sugestão àqueles que creem em Cristo, aos cristãos, é recorrer às Escrituras Sagradas. A primeira coisa que nós devemos fazer é buscar a direção da Palavra de Deus, que é a revelação do Senhor, que é inerrante, que ela é suficiente, que ela é autoritativa. O que quer dizer isso? Ela é a autoridade final, né? Aí o que eu acho, o que eu penso, o que as pessoas acham, o que a sociedade pensa, cai por terra. Vai valer o que está escrito na Palavra de Deus, pois ela é a vontade de Deus revelada. Dentro disso, eu gostaria de colocar para vocês alguns exemplos bíblicos. Eu gostaria de citar basicamente 2 exemplos. O primeiro deles é do profeta Daniel, que leva um livro do seu nome também, do profeta Daniel, capítulo 1, do 1 ao 21, só para a gente ter uma noção. Hoje estou usando a Bíblia Shed, que é também uma Bíblia de estudo. Essa é a minha xodó, já é a minha segunda versão dessa Bíblia aqui, né? Por causa do tamanho dela, os comentários são muito bons, é uma Bíblia muito boa, é da Edições Vida Nova. Também recomendo, viu? A tradução dela é Almeida Revista e Atualizada, a mesma da Bíblia de Estudo Reformada, uma boa tradução, ok? Então, Daniel, do 1 ao 21, é falado que Daniel, juntamente com Ananias, Misael e Azarias, foram levados cativos para a Babilônia. Babilônia era a cidade mais humanista da época. Era uma cidade que tinha uma cultura diferente, uma língua diferente, costumes diferentes, uma religião diferente, né? Então, era uma cidade que era muito diferente. Daniel procurou fazer o quê? Né? Diante disso, Daniel e seus amigos, eles optaram por manterem-se puros. Ou seja, eles decidiram manter-se fiéis aos seus princípios e valores, decidiram não se contaminar. E um símbolo, né, o grande símbolo disso daí era a comida que era oferecida a eles, que eram os manjares do rei. Então era uma comida boa, uma comida especial, comida que o próprio rei se alimentava, que passou a ser servida para aqueles escravos, pois eles estavam sendo preparados durante 3 anos e iam ser versados na língua, cultura, costumes, política, história, iam conhecer bastante
a respeito da cultura babilônica, porque eles haveriam de estar servindo na corte do rei. Né? E o rei, ao final, ao cabo desses período de 3 anos, faria uma avaliação para ver quais que ele ia fazer uma seleção ali e ia escolher os melhores. Né? Daniel e os seus 3 amigos, eles optaram por não se contaminar com os manjares do rei e fizeram uma dieta à base de água e legumes, né? Apenas legumes, e ao final desse período que eles fizeram, né, Deus teve misericórdia e permitiu que eles fizessem isso, e eles acabaram ficando muito bem, né? E na hora da avaliação também tiveram um resultado muito bom, eram sábios, eram inteligentes, Deus lhes deu sabedoria, e eles também tinham dons e talentos naturais, obviamente se destacaram e foram ocupar um papel. Então eles foram melhor, eles fizeram o melhor que podiam e procuraram inspirar e influenciar as pessoas positivamente. E é isso que nós também devemos fazer. Então a aplicação disso é ser o melhor naquilo que você faz e inspirar as pessoas positivamente. Nós temos o caso de um outro jovem, né? Eu falei de Daniel, né, e seus 3 amigos. Nós temos um outro caso que está mais para trás ali da Bíblia, mais no comecinho dela, especificamente no livro de Gênesis, os capítulos 37 até o 41. José, um dos filhos de Jacó, ou Israel, José, ele foi vendido como escravo, ele não teve escolha, né? Ele foi vendido como escravo. Ele viveu em outra terra, porque ele parou na terra do Egito, outra cultura, outra religião, outra língua, outros deuses, a semelhança daquilo que aconteceu com Daniel. O que aconteceu? José, a despeito de todas as situações, porque ele foi vendido pelos seus próprios irmãos e tal, em que ele poderia se revoltar contra Deus, poderia ficar questionando, poderia, né, ficar de mal, mas o ponto ele manteve-se fiel e ele procurou ser também o melhor. E José não perdeu a sua essência, né? Ele procurava, enquanto esteve com seu pai, servi-lo, procurar fazer o melhor, né? E o que ele fez? A tendência, né, a consequência dele procurar manter-se fiel à sua essência, fiel a Deus, fez com que ele se destacasse naquilo que ele fazia. De modo que, quando José foi parar na casa de Potifar, ele se tornou o senhor da casa, né? Como seria o mordomo-chefe, vamos dizer assim, da casa, responsável por tudo que era feito dentro da casa. Depois, por conta do problema com a esposa de Potifar, que queria manter relações com ele não quis, né? Ele foi parar na prisão. Na prisão, ele também se tornou o segundo em comando na prisão por causa da sua visão de administrador, de pessoa fiel, correta, de bom trabalhador. E por último, até como também ele interpretava sonhos, ele foi parar lá no palácio de Faraó, se tornando o segundo no comando do Egito. Então o ponto a despeito de todas as lutas, dificuldades, tribulações, problemas familiares, José manteve-se fiel a Deus e Deus o honrou sobremaneira, né? Era um jovem que, mesmo estando inserido numa cultura diferente, ele manteve-se fiel. O exemplo maior, não poderia deixar de colocar, obviamente, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, veja só, tentaram fazer dele um político, ele rejeitou. Tentaram fazer com que ele desistisse da sua missão, e ele prosseguiu, foi nela até o fim. Tentaram pegar Jesus em alguma contradição, mas ele não pecou jamais, assim nos diz a Escritura. Então, alguns pontos interessantes. Então Jesus esteve afastado de todo mundo durante todo esse tempo? Muito pelo contrário, Jesus ele esteve em festas, né? Por exemplo, o primeiro milagre registrado do Senhor foi numa festa de casamento, Caná da Galileia. Jesus andou com pecadores, os publicanos, as prostitutas, né? E ele procurou em tudo agradar ao Pai, como diz lá em João capítulo 5, versículo 30, que diz assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Olha só. Então, para a gente resumir aqui o que estávamos falando, eu quero concluir dizendo o seguinte: em relação ao relacionamento,
né, uma dica ou um conselho, se é que eu poderia dar esse conselho para você, de tudo que falamos aqui, né? Procure ir além do que as mídias sociais estabelecem. Gaste mais tempo em relacionamentos reais, físicos, do que virtuais. Ache um ponto de equilíbrio. A gente não vai deixar de ter relacionamentos virtuais, mas procure achar um ponto de equilíbrio. Tem um momento de passar você é casado com a sua esposa, tem um momento de passar com seus filhos, tem um momento de passar com seus parentes, amigos, conversar com eles, interagir. Não fique só lá, né, pendurado no celular, mas gaste tempo com eles, converse, olhe no olho, né, das pessoas, converse com elas, faça com que as pessoas se sintam importantes, né? Assim como você gostaria de ser tratado, a Bíblia diz aqui, Mateus capítulo 7, versículo 12, assim como vocês gostariam que os filhos dos homens fizessem a vocês, façam a eles também, né? Então, faça com que a pessoa se sinta importante. Outro ponto, no trabalho, né? Procure usar aí as ferramentas da internet, né, para potencializar o seu trabalho, né? Procure usar as ferramentas de maneira que o seu trabalho acabe se destacando. Espiritualmente, procure se envolver em algum grupo, né, em alguma igreja, procure se envolver em algum grupo local, não deixe de congregar. A palavra de Deus traz uma recomendação. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então está dizendo, estejam juntos, um ajuda o outro, um estimula o outro, né, para que pratique, né, o amor e as boas obras. Agora, se a gente estiver sozinho, se a gente estiver isolado, fica muito mais difícil fazer isso. Então esse aqui é o ponto e uma das razões para a gente estar congregando, estar nos reunindo. Congregar significa reunir-se, né? Reúnam-se para buscar o Senhor, com todos os protocolos atendidos, mesmo nos dias de hoje, né? Porque a gente teve algumas reviravoltas aí. Use a máscara, né? Mas procure participar. Outro ponto, seja uma referência no local onde você estiver. Assim como José foi referência no Egito, assim como Daniel foi referência na Babilônia, juntamente com seus 3 amigos, procure você também ser uma referência no meio onde você estiver, seja na sua casa, seja no trabalho, seja na igreja. Procure ser uma referência. Alguém a quem as pessoas passem a recorrer, olhem e se baseiem no teu exemplo. Não perca a sua essência. Não abra mão dos seus valores e princípios cristãos para ser aceito em algum grupo. Essa é a mensagem que eu tinha para deixar para você, meu jovem. Para você que está assistindo esse vídeo. Não negocie os seus valores. Atos capítulo 4, verso 19 diz o seguinte: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Também diz lá no capítulo 5 do livro de Atos, também no verso 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É isso que eu tinha para passar para vocês no dia de hoje. Fiquem bem, permaneçam seguros e até a próxima.